Dell Computer Corporation because I felt that... It all began back in 1984 when I started selling souped-up computers out of my University of Texas dorm room. I believed that people needed access to affordable technology. And over the next 10 years, we grew into a company that helped democratize the PC. The world has changed dramatically since our company began, and so have we. The Internet of Things, artificial intelligence, virtual reality, and the cloud are unleashing an unprecedented wave of innovation and progress. At Dell Technologies, we're creating technology that is driving this revolution and shaping our digital future, empowering organizations to reinvent their industries, enabling people to live richer and more connected lives, and giving humanity the tools to build a more productive, inclusive, and sustainable world. We have always believed that if we build the right technology, we can advance human progress. When I look at what lies ahead, I realize that we've barely just begun. É com imensa satisfação que eu estou aqui hoje com vocês. Meu nome é Flávio Xandó, eu sou apresentador do site e do canal do YouTube Papo Fácil. Eu convido vocês a conhecerem. Vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, que é a tecnologia de nuvem, diversas possibilidades. E quem está aqui para conversar com a gente é o Matheus Pereira. Ele é arquiteto de soluções da Dell e vamos falar muito sobre isso, não é, Matheus? Exatamente, Xandó. Queria agradecer aí o convite e a oportunidade de estar conversando com você e com os nossos convidados aí sobre a Dell Technologies Cloud. Bom, eu falei que o momento é apropriado porque eu acho que a gente vive uma situação bastante singular, né? Não precisamos nem dar nome a essa situação, tudo que está acontecendo, mas é o que eu tenho observado, eu na posição também de consultor de TI que sou, as empresas que tiveram já adoção de nuvem, as empresas que tiveram já essa tecnologia, de alguma forma, estão conseguindo tirar algum proveito. Enfim, comenta um pouquinho sobre esse momento e como que é a situação da nuvem em relação a isso. Legal, Xandó. Eu acho que, como você bem disse, acho que transformação digital é um processo que as empresas o mercado, no caso, vem buscando há bastante tempo, né? Talvez até décadas aí o mercado tem focado em se transformar digitalmente, de habilitador de todo esse processo. A gente vê, na verdade, segmentos de mercado com diferentes intensidades, né, de execução desse processo de transformação digital, mas o momento atual, ele unificou, colocou todo mundo no mesmo barco em relação a isso, né? Obrigou todo mundo a buscar entrar de cabeça nesse processo de transformação digital. Então, cloud, né, como o grande habilitador disso tudo, é o que faz as companhias executarem essa estratégia ágil, responsiva, de forma que ela consiga entregar, de fato, o que os clientes, o que o mercado pede, né? Mas é também importante ter sempre a atenção de, na hora de escolher, de ir usar cloud, escolher a estratégia adequada. Eu acho que é muito do que a gente vai conversar aqui hoje. Sabe que eu queria fazer um comentário com você. As pessoas utilizam cloud, na minha opinião, até antes mesmo de saberem que existia esse nome. Não sei se você se lembra, lá em meados dos anos 2000, ou começo dos anos 2000, era comum as empresas hospedarem os seus próprios e-mails. Aí começou, todo mundo viu que isso não era uma coisa muito prática e começaram a utilizar os serviços, que já eram serviços em nuvem, né? Só que isso evoluiu muito, isso tornou, hoje em dia, uma multiplicidade de possibilidades de nuvem, isso é bastante complexo. Então, comenta um pouco daquela cloud, que era uma aplicação única para o universo que a gente tem hoje, faz um comentário sobre isso, por favor. Eu acho que você foi muito feliz no exemplo, né? Eu acho que
o ambiente de e-mail, né, que a gente chama de e-mail nas companhias, a gente descobriu que existe um jeito muito mais efetivo, muito mais fácil de executar, de crescer, de gerenciar, né? E aí a gente acabou adotando como uma prática de mercado levar esse ambiente de e-mail para a cloud, né? Assim como o ambiente de e-mail, existem vários outros tipos de aplicação que são também próprias e muito eficientes em cloud. Então, o momento atual é o momento que a gente vê as empresas e o mercado também usando aplicações dentro de casa, né? E, sem dúvida, tendo aplicações em várias nuvens públicas, criando um ambiente totalmente heterogêneo, né? Eu sempre disse meu background como de armazenamento, a gente sempre preocupava muito em não criar muitos silos de storage dentro do data center, né? Hoje a gente se depara com silos de clouds no ambiente da companhia como um todo, né? Isso traz diversos desafios, né, Xandó? Necessidade de aprender novos modelos, novas tecnologias, necessidade de migrar, independente aí da necessidade do negócio entre clouds, gerenciar, operar, fazer troubleshooting, principalmente, que eu acho que é uma pauta da nossa conversa aqui hoje, ter segurança e controle sobre esses ambientes, né? Então, é uma situação bastante delicada ter que endereçar todos esses desafios, né? E a nossa plataforma de cloud da Technology, ela justamente endereça e permite os clientes a fazer esse ambiente de cloud híbrida, né? Esse ambiente multi-cloud de forma muito mais simples e fácil. Sabe que, pensando aqui um pouco, as empresas hoje se pegam com vários problemas. Imagina empresas que se associam, fazer a fusão da sua infraestrutura de TI quando tudo é hardware puro, não tem nuvem, o tal do Shadow IT, enfim, aquelas aplicações que nem todo mundo sabe que estão acontecendo. Enfim, isso tudo é bastante sensível. Eu acho que é nessa linha que a solução, por exemplo, como a da Dell, ajuda a organizar, não é isso? Exatamente. Assim, a gente entende que cloud e serviços nativos, microserviços, eles são estratégicos para a inovação de cada um dos negócios, né? É necessário usar serviços nativos que, por exemplo, clouds públicas provêm e disponibilizam nos seus portfólios, justamente para drivar essa questão de inovação, eficiência, enfim, rapidez no deploy de novos módulos e novos produtos, né? E a gente entende que isso vai sim ser utilizado. O nosso ponto aqui é justamente permitir a utilização desses serviços estratégicos, mas ainda assim não se comprometer a médio e longo prazo em relação a um provedor de cloud pública ou, obviamente, um data center, no caso, um on-premise só. Tá? É ter a opção e o controle sobre a sua cloud e poder movimentar ambientes e aplicações de acordo com a necessidade. Bom, acho que para uma implantação dessa, existem alguns pilares sobre os quais a construção de uma arquitetura de solução em nuvem se fundamenta, né? E fala um pouco sobre isso, porque são coisas simples, mas muito importantes, né? Exatamente, Xandó. São pilares e conceitos que a Dell adota e adotou na hora de construir essa plataforma de cloud híbrida, né? Porque a gente acredita que cloud híbrida ela traz o melhor dos dois mundos, né? O mundo off-premise, né? O mundo público, vamos dizer assim, de cloud pública, e o mundo on-premise, que é o mundo dentro do data center próprio, né? Assim dizendo. Então, a gente trabalha são 4 pilares que essa plataforma foi construída para permitir os usuários dessa plataforma atingir certas coisas, tá? Coisas como essa: ter um foco total na experiência do usuário, tá? Permitir aos desenvolvedores de cada uma das áreas de negócio das companhias a ter uma plataforma única, de forma que ele não precise escolher a arquitetura, seja VM, seja container, Kubernetes, microserviços, que ele possa estar livre para escolher a tecnologia que ele vai desenvolver, a inovação que ele, obviamente, está focado ali em fazer, né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que também tem muita conexão com o primeiro, é como que eu consigo transformar o dado, né, que hoje é um asset muito importante, de fato em capital, né? Criar informação, criar inteligência, às vezes até novos produtos, melhorias, através do que o dado me proporciona, interpretar isso para criar inovação. Tá? E um terceiro também, que eu acho como base de estudo, é permitir flexibilidade no modelo de cloud. Tá?
seja ele um modelo on-premise, seja ele um modelo off-premise, enfim, seja ele eu tenho infraestrutura geograficamente dispersa, tá? Então eu tenho que ter a opção de mover ambientes, e aí eu estou falando muito de tecnologia padronizada, entre lugares para poder atingir meus objetivos, tá? Seja custo, seja segurança, seja compliance, enfim, seja desenvolvimento. Tá? Então, ter flexibilidade na forma de consumo, na forma de entrega, em termos de local, é bastante importante também. Tá? E o ponto, talvez o mais importante deles todos, é fazer tudo isso que a gente já conversou aqui com segurança. Né? Segurança é uma palavra é um assunto bem abrangente, é uma palavra que tem sido bastante falada, mas ela talvez hoje o maior tabu, né? O maior desafio do mundo de TI é fazer todas trabalhar em inovação, trabalhar em coisas novas, vai fazer isso com bastante segurança. Né? A gente sabe que brechas aí de vazamento de informação, brechas para ransomware, malware, podem ser bastante danosas para o negócio. Né? Então é importante ter isso sempre em mente e aplicar uma estratégia também de segurança que seja multi-cloud. Né? Perfeito. Bom, só abrindo um parênteses, deveria ter falado no começo, não falei, mas falo agora. Vocês que estão assistindo estão convidados a colocar suas perguntas no chat da plataforma da live. Elas serão respondidas durante a live. Enfim, fiquem à vontade de colocar e mais para frente nós também estaremos endereçando alguma dessas perguntas. Mas você falou um termo que, na minha opinião, na sua explicação anterior, que é um pouco mágico, que é a história da nuvem híbrida. Né? E isso me parece que foi uma bala de prata que foi meio que descoberta, porque no começo da nuvem, quando todo mundo foi correndo para a nuvem pública, aí viram que podia ser caro, ou era muito recurso, enfim, aí voltou para a nuvem privada. Então, hoje em dia, existe uma arquitetura que a Dell trabalha, que ela consegue unificar tudo isso, né? Então, comenta um pouco sobre essa arquitetura, que é bastante interessante. Exatamente, Xandó. A plataforma Dell Technologies ela é uma plataforma de cloud híbrido. Tá? A gente fala de plataforma, mas, na verdade, é uma tecnologia padronizada que roda em qualquer lugar. Tá? Então, ela traz o melhor dos dois mundos, o mundo da nuvem pública, o mundo da nuvem privada, caso seja o interesse do usuário criar uma nuvem privada própria, tá? E o mundo de edge computing também. Tá? Então, como que a gente executa, falando um pouco mais, de forma mais técnica, mais de arquitetura, como que a gente executa essa estratégia do ponto de vista de infraestrutura? Tá? A gente cria uma fundação de tecnologia que a gente chama de VMware Cloud Foundation, que envolve aqueles conceitos, aqueles pilares do data center moderno, virtualização de servidores com o vSphere, por exemplo, virtualização de rede com NSX, virtualização de storage com vSAN. Então, a gente cria essa fundação única, padronizada de tecnologias, que roda na ponta, né, no edge, roda no data center, no core, que é o data center proprietário, vamos dizer assim, né, ou ambiente proprietário, e roda também nas clouds públicas a escolha do usuário. Tá? Então, não necessariamente eu tenho que escolher uma cloud pública ou tenho que escolher só cloud pública, eu posso ter uma cloud privada e ter a opção de estender isso para a nuvem pública posteriormente. Acho que o ponto é justamente esse, é a palavra mágica. Essa integração de clouds, isso não era possível há um tempo atrás. Tá? E aí a tecnologia foi desenvolvida, principalmente pela VMware, que possibilitou construir esse caminho, né? Que é um caminho basicamente de extensão de rede. Tá? Construir esse caminho para a cloud privada, da cloud privada para a pública, da pública para a privada e vice-versa. Tá? Outro ponto que eu queria tocar, Xandó, é que com a padronização de tecnologias na base da infraestrutura, a gente também tem uma padronização de tecnologias para dois players, vamos dizer assim, para duas personas dentro da companhia. A persona de operações, ela vai gerenciar, operar e ter a visibilidade de todas as clouds através de um cockpit único, tá? E o desenvolvedor, ele também vai ter uma plataforma única, seja container, seja VM, para integrar com as ferramentas que ele usa para desenvolver aplicações cloud native, aplicações modernas, baseadas em microserviços, esse tipo de coisa. Tá? Inclusive com a novidade que a VMware anunciou há um tempo atrás, que é Kubernetes, o vSphere, né, que é a plataforma de virtualização de servidores, como plataforma de Kubernetes. Tá? Então, é uma plataforma única para VM e container. Deixa eu tirar uma dúvida com você.
tem a ver exatamente com essa tela que nós estávamos mostrando, mas primeiro, quando a gente fala em nuvem híbrida, existe um aspecto de fácil mobilidade, ou seja, aplicações, ou seja, instâncias de máquinas virtuais, mas principalmente aplicações trafegam com liberdade, e essa plataforma Tanzu, que é a plataforma desenvolvida pela VMware, ela ajuda a fazer essa distribuição de aplicações, serviços, ou seja, você junta o melhor dos dois mundos, né? O lado das máquinas virtuais e o lado das aplicações de forma interoperável. É isso mesmo ou tem algum pulo do gato aí que eu não estou entendendo? É isso mesmo, tá, Xandó? O Tanzu, também um portfólio recentemente revelado e anunciado pela VMware, é um portfólio único que tem um ecossistema, tem um conjunto de soluções completa para o desenvolvedor desenvolver aplicações modernas baseadas em microserviços e containers. Tá? Então, desde por exemplo, um cluster Kubernetes, tá? Uma solução de Kubernetes para gerenciar e operar containers, até uma plataforma de desenvolvimento que integra desde o código desenvolvido, tá? Cria uma build para esse código, faz o deploy do container, gerencia e monitora esse cluster, tá? E integra com múltiplas clouds. Então, a gente está falando de diversos componentes que podem ser montados em uma unidade, né? Montados juntos, que compõem esse ecossistema único e integrado para o desenvolvedor de aplicações modernas. A gente sabe que os desenvolvedores, há um tempo atrás, começaram essa jornada de container, de Kubernetes e de microserviços nativos, muitas vezes, e tinham que ir para a nuvem pública, né? Era muito custoso ou muito complexo fazer o deploy dessas plataformas dentro de casa. Hoje, com o Tanzu, não. Tá? A gente tem isso tudo integrado, tá? Desde um framework de desenvolvimento até uma plataforma de Kubernetes, para a parte operacional também, tá? Tendo visibilidade dos clusters, sendo uma nuvem VMware ou não, tá? Podendo ter analytics baseado por aplicação, mas importantíssimo, integrado com a sua infraestrutura. Tá? A gente não está falando de coisas separadas, a gente está falando de uma solução única, uma plataforma única de desenvolvimento integrada desde o framework de desenvolvimento lá no desenvolvedor até a infraestrutura de CPU, memória e disco no data center. Tá? Esse é o nosso objetivo como DLMC e VMware de prover essas soluções integradas com o Tanzu, grande habilitador disso tudo. Tá? Sabe que eu tenho uma visão assim muito particular disso tudo que você está contando. Por esses cabelos brancos que estão aqui, eu posso te contar que eu já vi, eu não cheguei exatamente a trabalhar nesse momento, mas havia uma época que as aplicações eram monolíticas, o acesso de banco de dados era cravado dentro dos programas, aí surgiu cliente-servidor, aí arquitetura de 3 camadas, arquitetura de web services. Na hora que vocês apresentam uma arquitetura como essa, onde você pode não só distribuir onde você quiser os elementos, né? E também eu entendi que o Tanzu também tem uma biblioteca, de alguma forma, de componente de building blocks para facilitar o desenvolvimento. Ou seja, é incrível onde isso começou e onde a gente chegou, né? Assim, evolução. O objetivo todo aqui, Xandó, é fazer computação de forma fácil e eficiente. Tá? Obviamente, fácil eu posso estar... fácil nunca mas é executável, eficiente e gerenciável de forma segura. Tá? Então, nosso objetivo é simplificar essa topologia desde lá do desenvolvedor até a infraestrutura. Tá? É sempre esse o nosso objetivo. A gente fala de cloud como modelo operacional, né? Que é ter um pool de recursos, consumir por demanda, ter um portal self-service, ter visibilidade de custo por aplicação ou por serviço. O nosso objetivo aqui é fazer isso na cloud pública e na cloud privada, da mesma forma. Ter uma experiência única entre clouds. Bom, você citou agora o termo cloud privada, né? Eu lembro quando se começou a falar de nuvens, muitas empresas, não só aquelas que naturalmente seriam temerosas à nuvem, como o meio financeiro, coisa que já mudou, está mudando, já mudou, mas as empresas que foram com mais cautela trabalhar com nuvem, de certa forma começaram com as nuvens privadas, que é exatamente aquela infraestrutura dentro da sua própria casa, né? Baseada na arquitetura on-premise, né?
com os servidores. A Dell tem, inclusive, os servidores baseados em PowerEdge, soluções hiperconvergentes. Fala um pouquinho dessa solução de nuvem privada, que é onde eu entendo que muitas empresas começaram assim, ou estão começando assim, para poder fazer a jornada para chegar na nuvem híbrida, que é o ponto um pouco mais elaborado, talvez sofisticado, não complicado, mas mais elaborado no sentido de ter a flexibilidade necessária. Exatamente, não. Acho que o bom ponto aí é justamente muitas companhias, muitas empresas procuram começar essa experiência de cloud dentro de casa, né? Justamente, porque, assim, cloud computing não é só fazer o provisionamento de um servidor na nuvem pública ou fazer o deploy de um container na nuvem, também passa por mudança de mentalidade interna, mudança de pessoas e mudança de processo, né? Então, muitos clientes, de forma até como parte da estratégia, escolhem por começar a executar essa estratégia dentro de casa. E a nossa proposta aqui, com o que a gente está chamando de on-premise, né, ou cloud privada, esse tipo de coisa, é prover uma solução, de novo, focada naqueles pilares de cloud, de portal de serviços, de pooling de recursos, né, transformar aí, abstrair diferentes servidores, não pensar em servidor, mas pensar num pool de recursos de processamento, pensar num pool de armazenamento, abstrair isso, tá? E fazer o deploy disso como uma solução única. Tá? Então, estou falando fazer deploy de uma solução hiperconvergente, por exemplo, baseada em virtualização de storage, virtualização de servidor, e também de toda essa camada de orquestração e automação que vem em cima. Tá? Então, hoje a Dell consegue comercializar isso como uma coisa só. A Dell não tem só uma solução de servidor storage, ela tem uma solução turnkey de cloud privada com diversos modelos de consumo. Não é só um modelo de aquisição como CAPEX, um modelo de aquisição como OPEX, mas também um modelo de aquisição por consumo, flexível. Tá? E é assim que a gente pretende facilitar o que a gente chama de infraestrutura própria, ou on-premise, ou data center próprio. Tá? É uma solução única, totalmente voltada para os pilares de serviço de cloud. Agora, isso foi o fruto de uma evolução natural, né? Eu, voltando também, rebobinando um pouco a fita aqui, eu me lembro quando surgiu a tecnologia de virtualização, que foi realmente foi botar o ovo em pé, né? A virtualização resolveu um monte de problemas. Um marco, foi um marco, com certeza. Agora, isso veio evoluindo no sentido de permitir chegar ao momento hoje que você tem um cockpit aí na empresa, no qual você consegue instanciar máquinas, aplicações, mas o que é mais legal, depois que a nuvem privada está criada, está em uso, eu sei, eu quero que você me explique um pouco melhor como é isso, eu queria saber um pouco melhor como é que é isso, como é que você transborda isso para a nuvem pública, como é que você consegue fazer um balanceamento, porque, enfim, o grande tchan da nuvem pública é a sua escalabilidade, coisa que nem sempre você tem interno. Sim. Mas o mais bacana é poder ter esse diálogo. Como é que funciona esse diálogo da nuvem privada com a nuvem pública e por meio de quais provedores, enfim, como é que isso funciona? Legal. Funciona da seguinte forma, Xandó. A gente falou há um momento atrás de virtualização do storage, virtualização de rede, virtualização de servidores e o motor ali de orquestração e automação da nuvem privada. A gente constrói esse elo entre os dois lugares justamente implementando as mesmas tecnologias numa nuvem pública. Tá? Então, por exemplo, VMC na AWS foi esse o grande marco que consolidou essa topologia híbrida de cloud, porque a gente conseguiu fazer o deploy de vSphere, vSAN e NSX lá, gerenciados pelo que a gente chama de SDDC Manager, que orquestra todos esses elos, né, esses pilares, gerenciados também, monitorados pelo vCenter. Então, todos esses 5 nomes que eu acabei de falar agora, eles existem hoje na AWS, eles existem hoje na Google Cloud, eles existem hoje na Azure, eles existem hoje no data center on-premise. Tá? Então, se tratando de tecnologias iguais, eu consigo transbordar ou movimentar ambientes sem nenhum tipo de conversão, tá? Sem nenhum tipo de migração. Imagina que, por exemplo, a AWS use a solução de virtualização dela, a Azure usa também a sua solução de virtualização própria, e a VMware usa a dela. Então, assim,
tem uma diferença de código, uma diferença de plataforma entre esses lugares, e isso era um grande impeditivo para movimentar workloads. Se a gente está usando uma tecnologia de virtualização, seja container ou VM, em todas as clouds, eu tenho esse caminho aberto e pronto e construído para dar essa opção, tá, para o cliente de acordo com a necessidade do negócio. De novo, eu não estou falando aqui que é extremamente necessário ter um data center dentro de casa ou ter só uma nuvem pública. Eu estou falando aqui de escolher uma plataforma que vai te dar a opção de ter os dois. E vai te dar exatamente os benefícios de ter os dois e benefícios dessa topologia híbrida. Tá? Isso é totalmente transparente, totalmente intuitivo. Tá, Xandó? Fácil de ser consumido. Agora, me ajuda a entender uma coisa. Quais são os critérios que impulsionam essa mobilidade, né, das aplicações ou das instâncias de servidores em nuvem da rede privada para a rede pública e vice-versa? Quais são os motivadores que causam essas migrações? Você já me fez entender que essa migração é tranquila, a plataforma é única, mas o que causa essa aí? Vem para lá, vai para cá? O que as empresas passam para precisar fazer isso? Qual é o motivador delas? O motivador e vários dos benefícios, né, Xandó? Eu acho que, para falar de plataforma da Technology Cloud, a gente fala aí de 5 pilares, né? A começar pelo, sem dúvida, o controle ou escolha. Tá? A gente acredita que o usuário deve escolher onde a aplicação dele deve rodar. Tá? Uma estratégia de cloud que envolve uma cloud pública ou uma cloud privada não é uma estratégia. Você só tem uma opção. Né? Então, dar o controle, dar a escolha para o usuário é um dos grandes benefícios da plataforma Dell Technologies Cloud. Tá? Além disso, ter a opção de agilidade, uma agilidade tal qual a cloud pública consegue prover. Tá? A gente sabe que, enfim, criar ambientes, fazer deploy de novas aplicações em nuvem é uma coisa muito instantânea. Isso é muito valioso para o negócio, de novo, trazendo o que a gente conversou aqui do atual momento e da necessidade de agilidade no atual momento, de eficácia e de ser responsivo, agilidade que a cloud pública só ela consegue dar. Então, nesse caso aqui, precisei de ter agilidade, implantar alguma coisa muito rápida, eu tenho a capacidade de subir esse ambiente numa nuvem pública debaixo da plataforma Dell Technologies Cloud. Tá? Outro ponto muito importante, que tem muito a ver aí com os dois primeiros, é o custo. Né? Na verdade, ter visibilidade dos meus ambientes e ter a capacidade de valorar esses ambientes, tá, em cada uma das clouds. Eu consigo ver quanto custa uma VM nessa cloud, quanto custa esse conjunto de containers que compõem a aplicação nessa outra cloud, quanto custa a parte de rede virtual de outra cloud, e eu consigo, a partir dessa visibilidade única, escolher onde eu quero rodar a aplicação. Tá? Pode ser por custo, pode ser por, de novo, um serviço nativo estratégico, pode ser por segurança, pode ser por uma necessidade de proximidade ao usuário, mas, de novo, eu tenho a visibilidade do que eu tenho hoje no meu ambiente, do que eu posso fazer como opção. Tá? Eficiência operacional, a gente está falando aqui de tecnologias líderes de mercado, totalmente adotadas, disseminadas, que são tecnologias VMware e Dell EMC. Então, assim, de novo, o usuário, o operador de uma cloud, ele não tem que aprender padrões novos, tecnologias novas, regras novas. A mesma tecnologia que ele usa e as mesmas operações do dia a dia que ele faz hoje no ambiente on-premise, ele também faz no ambiente cloud público. Tá? De novo, porque a gente tem essa padronização e essa consistência de tecnologia. Tá? Então, proteção, que também acho que um ponto bastante importante, a gente vai dar exemplos de proteção mais à frente, independente do caso de uso, da tecnologia, enfim, da arquitetura da aplicação. Proteção é extremamente importante, e, de novo, eu tendo a capacidade e a competência de proteger meu ambiente hoje, com as tecnologias que eu uso hoje, eu também tenho a mesma competência para proteger meu ambiente na nuvem. Tá? Eu não preciso usar uma tecnologia diferente, eu não preciso usar padrões, eu não preciso usar costumes, eu não preciso mudar o que eu estou fazendo hoje. Tá? É simplesmente adicionar pequenos ajustes, tá? Vamos dizer assim, a essência continua igual. Tá? Então, são esses 5 pilares
que resumo é o benefício para o negócio da plataforma Dell Technologies Cloud. Agora, quando você fala em interoperabilidade, palavrinha difícil essa, mas saiu, é, eu estou entendendo que como vocês têm aí braços com os principais provedores de nuvem, né, essa orquestração, de fato, ela pode ser feita na nuvem híbrida por uma realmente multi-cloud, porque quando eu comecei a ouvir falar em multi-cloud tempos atrás, eu falava, não, imagina, isso é uma loucura, imagina você conseguir ser aderente às plataformas de cada um dos provedores, isso é complicado, mas tendo uma fundação comum, que é a fundação aí do próprio VMware, como você falou, isso fica muito simples trabalhar na nuvem privada. A gente consegue ter uma ideia de quanto isso significa em termos de custo, redução de custo, de você usar uma nuvem privada em relação, uma nuvem híbrida em relação a uma nuvem pública, enfim, como é que a gente pode ter um pouco dessa sensibilidade, já que o multi-cloud virou realidade agora, ainda mais usando essa solução? Consegue sim, Xandó. A gente, inclusive, fez, tá? A Dell, junto com o IDC, ela fez um estudo aí comparativo de 2 casos de uso, cloud híbrida versus cloud pública somente. Tá? E coincidentemente, eu acho que são os 2 casos de usos mais em pauta hoje em dia, né? Que é o caso de uso de virtual desktops, né? Trabalho remoto, que a gente chama de VDI, e o caso de uso de DR, de Disaster Recovery, numa cloud privada para uma cloud pública. Tá? Então, no caso aqui de VDI, a gente conseguiu provar um ganho aí de 44% no custo total da solução, mantendo os mesmos benefícios que uma cloud pública consegue dar, principalmente no quesito agilidade. Tá? Então, tendo essa topologia composta hibridamente, com on-premise e com off-premise, a gente consegue economia né, que nesse caso aqui está sendo custo para o mundo on-premise e agilidade para o mundo off-premise. Então, eu consigo ter agilidade para provisionar máquinas virtuais para o meu funcionário trabalhar, por exemplo, tá? Ou para o meu cliente usar minha aplicação, a partir de qualquer que seja o device, tá? Com segurança, com eficiência, de forma simples. A mesma coisa para DR. Tá? A gente conseguiu provar, e a gente já fez esses estudos para vários clientes, a gente tem vários casos, que essa topologia on-premise e off-premise com a Dell Technologies Cloud, o custo dela é muito, muito reduzido em relação a apenas cloud público. Tá? E aí a gente puxa de novo a questão de opção. Né? Com essa plataforma in place, você tem a opção, primeiro, de visualizar essa diferença de custo e de tomar essa decisão de forma rápida, a ponto de economizar investimento e poder investir em áreas mais estratégicas para a companhia. Ainda sobre esse assunto, eu tenho 2 perguntas para você. Bom, só equalizando os conceitos, quando você fala em VDI, é exatamente aquela aplicação que um funcionário está na sua casa e via internet consegue abrir o seu computador de uso pessoal rodando em algum lugar, no data center da empresa ou num data center que é uma nuvem pública. A primeira curiosidade que eu tenho, esse tipo de aplicação nesses dias de escritórios fechados, empresas tendo que forçar a sua transformação para o modelo remoto, deve ter sido uma aplicação bastante demandada, né? Como é que foi esse processo e como que essa tecnologia pôde realmente ajudar as empresas? Não, sem dúvida. Assim, no início da pandemia, foi uma procura forte por, primeiro, dispositivos móveis, né? Seja notebooks, desktops, celulares, esse tipo de coisa. E segundo, por soluções que permitiriam, através somente da tecnologia, permitiriam os colaboradores a trabalhar em casa como a solução de VDI. Tá, Xandó? E o benefício aqui é que, de novo, a nossa solução de VDI, a solução VMware de VDI, que a gente chama de Workspace ONE, que é uma suíte de soluções, não só de VDI, mas que traz segurança, traz governança, traz controle, traz performance, enfim, traz vários outros aspectos importantes também para o ambiente de desktop virtual, ele é totalmente integrado com o VMware. Tá? Então, eu gerencio a partir do vCenter, eu consigo transbordar isso para a nuvem pública, eu consigo começar isso numa nuvem pública e passar para um data center
on-premise. Então, é um one-stop shop, é tudo integrado do ponto de vista tanto de máquinas virtuais para aplicações, vamos dizer assim, como para desktops virtuais. Então, além de uma necessidade momentânea, né, que o mercado teve de levar as pessoas para trabalhar em casa, isso veio a calhar porque o mercado olhou e falou, pô, eu preciso de uma solução que eu consigo primeiro fazer o deploy rápido, que eu já conheço, e que eu consigo gerenciar e operar isso de forma fácil. Então, acho que o ecossistema, a gente falou de container no início, falou de VM, o ecossistema só ficou mais completo com a integração de virtual desktops. Bom, e já fazendo a conexão com o nosso último tópico, que tem a ver com proteção, você falou a aplicação de DR, né, que é o Disaster Recovery. A gente sabe que algumas empresas, por uma questão de compliance, regras internacionais, SOX, enfim, são obrigadas a manter, ou até mesmo por exigência de clientes, são obrigadas a manter um site backup, né? Que é uma coisa complicada, cara. Eu estou entendendo que a empresa pode até ter uma situação de nuvem híbrida ou até uma nuvem privada, ter a replicação no ambiente da nuvem, gastando não muito, porque ela não está processando lá efetivamente, está processando privado, e no dia da necessidade vira a chave e opera remoto. É tão bom quanto isso. Será que pode ser isso aí? É exatamente assim, tá, Xandó? A gente, inclusive, tem demonstrações aí de mudança de aplicação ou migração de VM, né, ou de container aí entre sites em segundos, minutos. Tá? Então, assim, imagina, um exemplo bem feliz que você deu, imagina uma empresa tem que executar uma estratégia de DR de forma rápida. Se não tiver cloud pública para apoiar e dar essa rapidez, agilidade para ele executar um novo site, integrar esses dois sites, ele não vai conseguir executar isso, vai demorar meses para executar. Até, enfim, arrumar um provedor de colocation, arrumar um provedor de serviços, comprar infraestrutura, fazer deploy, implementar. Então, gastar muito. Com esse caminho e essas tecnologias estando prontas lá na cloud pública e eu já tendo isso dentro de casa, eu conseguiria executar essa estratégia de DR em dias. Né? Então, de novo aí, assim, mais benefício ainda e mais possibilidades. Eu acho que é o grande X da questão. Bom, para que não aconteça nunca mais aquele caso que virou estudo acadêmico até de disaster recovery de uma grande corretora, operadora de valores americana, que estava situada numa das torres gêmeas em 2001 e o site backup dele estava na outra, né? Já imaginou? Exato. E assim, isso balizou sem dúvida, algumas mudanças nas regulamentações, né? Distância de sites, enfim, qualquer tipo de quesito de infraestrutura, de regulamentação, sem dúvida eles tiveram que repensar. Infelizmente, um caso infeliz aí, mas que serve de repente de aprendizado aí para todos nós. Agora, para a gente, dando um fecho na nossa conversa, e não menos importante, muito pelo contrário, ainda hoje se fala ou se questiona sobre a segurança do ambiente da nuvem, como é que você tem a proteção do ambiente, a proteção dos dados, enfim. O que a gente pode falar hoje, atualizar as pessoas que estão nos vendo, o que é o estado da arte hoje em proteção quando a gente fala em ambiente de nuvem? Porque isso ainda é bastante demandado e bastante perguntado pelas organizações. Sem dúvida, Xandó. Acho que proteção em nuvem, pelo menos a nossa ótica sobre proteção em nuvem, também é manter padronização e simplicidade e capacidade de execução. Então, eu tenho que poder executar minha estratégia de segurança dentro de casa e numa nuvem pública. Eu tenho que ter uma estratégia única de segurança para o meu negócio como um todo. Tá? O que a gente vê é que provedores de cloud pública, no geral, eles não têm soluções tão robustas de segurança como as soluções desenvolvidas para data center. Então, o objetivo da Dell aqui é justamente estender a robustez dessas soluções do data center para a nuvem, para qualquer tipo de arquitetura, de novo, seja container, seja serviços nativos, seja VM, e também fazer isso de fácil execução. Tá? Para qualquer caso de uso. Então, assim, a gente hoje tem casos de uso de proteção de aplicações tradicionais,
tem casos de uso de proteção de aplicações modulares, baseadas em microserviços, containers, e a gente tem casos de uso como cyber recovery, por exemplo. A gente tem que ter softwares de inteligência para ficar analisando dado e capturar anomalia no dado. Porque não adianta mais a gente fazer barreira do data center para fora se o malware, ou se, por exemplo, o ransomware, para usar palavras aí conhecidas, ele vem de dentro, tá? Ele vem de dentro para fora. Então, por isso que é tão importante, assim como definir a sua estratégia de cloud, para justamente sem compromisso, sem compromissar o negócio a médio e longo prazo, é também importante atrelar a estratégia de segurança a essa estratégia de cloud. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é prover soluções eficientes, robustas, simples, de execução na cloud privada e totalmente integradas com a cloud pública. É muito interessante como algumas abordagens elas começam de uma forma mais específica e elas vão se generalizando. Você vai se lembrar do que eu vou te dizer agora. Vários anos atrás, os fabricantes de storage, né, começaram a divulgar o conceito de gerenciamento do ciclo de vida de informação, os dados mais antigos irem sendo demovidos a meios de armazenamento menos nobres, até que chegou um ponto que você tinha esse transbordo dos backups, né, das cópias de segurança para a própria nuvem. Isso era uma coisa específica do ambiente de armazenamento, que é uma área que a Dell nada de braçada aí, enfim, também com a tecnologia da AMC que veio integrar a companhia anos atrás. Agora, esse mesmo conceito, de uma certa forma, que era uma coisa do storage, generalizou, né? Exatamente, porque a gente tem descentralizado o armazenamento, não só o armazenamento, mas o processamento também. Quando a gente falou de edge, a gente falou de localidade remota, a gente falou de data center, a gente falou de cloud, o processamento está em todos os lugares. Às vezes o processamento está no dispositivo móvel. E eu tenho que, como companhia, proteger e garantir que o dado que está saindo e está sendo processado de um dispositivo móvel, ele não está chegando corrupto na minha empresa, né? Corrompido, desculpa. Ele não está chegando corrompido na minha empresa. Então, é importante, quando a gente fala de ciclo de vida do dado, é proteger e garantir que o dado está sadio e não está corrompido desde a ponta, né? Desde o dispositivo móvel, desde o notebook, desde do laptop ou do desktop, enfim, do celular, de tudo quanto é lugar, tá? Porque se tem uma brecha em qualquer um desses lugares, a gente sabe que danos extremamente prejudiciais podem acontecer para o negócio. Bom, eu acho que o que seria interessante comentar com as pessoas é quais são os serviços de uma forma ampla que a Dell pode oferecer em relação a aplicações de nuvem, porque é uma jornada, né? Então, enfim, fala um pouco sobre os serviços para a nuvem que existem e como eles podem ser implementados. Não, legal. A Dell tem a gente chama de mini empresa, né? A gente chama oficialmente de divisão, mas é muita gente justamente nessa divisão de serviços, né, para ajudar os clientes nessa estratégia de transformação digital, construção da estratégia de cloud, de segurança e etc. Tá? A gente já implementou essa estratégia, a gente implementa essa estratégia, a gente tem bastante conhecimento nesse processo. Tá? É aí que a gente consegue ajudar. Então, para clientes que ainda estão buscando construir, enfim, tecnologia de cloud, ou começar a usar tecnologia de cloud, que precisam e que devem fazer uma análise por aplicação, por exemplo, de cloud fit, né? Essa aplicação deve ir para a cloud, ela roda bem na cloud, qual que é o custo dela numa cloud pública, por exemplo, a gente consegue estar junto dos clientes construindo essa estratégia. Tá? Seja para esse cliente que ainda está no início do processo, seja para um cliente que já está mais maduro no processo, que queira fazer pequenas alterações baseado em necessidade de negócio, que isso realmente muda ao longo do tempo, mas ele precisa fazer pequenas alterações nessa estratégia que ele construiu. A Dell consegue não só desenvolver e implementar tecnologia, mas também ajudar nessas alterações de estratégia, tá? Por toda a abrangência que a gente tem em diversos setores do mercado. Tá? Então, independente se o cliente está começando, está no meio, ou já está mais envolvido nesse roadmap,
a gente consegue sim estar do lado para ajudar e para guiar a construir uma estratégia bem sucedida. Tá? Bom, novamente eu nos coloco à disposição para responder perguntas, caso vocês tenham. E eu tenho uma pergunta que me foi endereçada antes da gente começar a conversar. Um amigo meu que é empresário, né, uma empresa de médio porte, e ele falou: você vai conversar com a Dell? Puxa vida, eu quero conversar com eles porque eu tenho intenção em aprimorar a minha arquitetura de nuvem, que ainda é um pouco incipiente, mas eu queria saber, a Dell ajuda a fazer prova de conceito? Existe como um cliente fazer um teste no ambiente da Dell, ou de alguma maneira interoperar a título de experimentação com o ambiente dele? Porque nuvem é um tipo de implantação extremamente consultiva, né? A pessoa não vai na prateleira e compra uma nuvem. Então, como é que funciona esse processo? Sem dúvida, a gente tem não só um time de serviços, mas todo um time de diversas áreas para apoiar nesse quesito, tá, Xandó? A gente tem tecnologia em laboratório, tá? A gente tem tecnologia que os clientes conseguem utilizar para fazer essas provas de conceito, tá? A gente consegue fazer demo, a gente consegue fazer POC, a gente consegue mostrar para o cliente em posse dessa tecnologia por um tempo, para ver a adequação disso, tanto na estratégia dele como no ambiente dele, tá? Então, é um processo consultivo desde tecnologia até processual, tá? Então, a gente consegue ajudar, sim, independente se for como divisão de serviços, mas como divisão de vendas, como divisão técnica, suporte, a gente está 100% pronto para passar toda a tranquilidade para o cliente em relação às nossas tecnologias e à nossa plataforma de cloud. Não, isso é importante, porque na minha visão, é um caminho sem volta, né? Ou seja, a hora que você abraça uma nuvem híbrida, você nunca mais vai querer trabalhar naquele seu ambiente monolítico de data center local. Fazendo uma analogia, já que a Dell também atende o mercado consumidor, é como quem experimenta um notebook com SSD não quer voltar para o HD mecânico, né? Exato. Agora que ficou fácil fazer, né, eu acho que, com certeza, é um caminho sem volta. Modelo de cloud como modelo operacional e cloud híbrida tem se consolidado, sem dúvida, como uma estratégia vencedora aí nesse caminho de transformação digital, não tenho dúvida. Não, e assim, novamente, fazendo referência ao momento que o planeta vive, né? As empresas que, de uma forma ou outra, já tinham galgado os degraus aí da sua transformação digital, já tivesse boa parte dos seus processos colocados na nuvem, tiveram infinitamente mais facilidade para superar esse momento do que quem não tinha. Eu fico imaginando aqui uma empresa que não tivesse ainda essa estrutura e, de repente, querer colocar 100, 200, 300, 500 funcionários acessando o servidor via VPN. Isso é inviável, né? Sim, praticamente inviável. Então, assim, é aquela questão de quem se antecipou à transformação digital, se antecipou, conseguiu levar vantagem, né? Não vantagem competitiva de mercado mesmo, em relação a quem não se antecipou à transformação digital. Então, assim, justamente essa corrida e esse momento, eu acho, provou que se digitalizar produtos, digitalizar serviços, digitalizar processos, eles têm um benefício que a gente às vezes nem sabe, nem espera, né? E as empresas e o mercado que conseguiu executar isso, ele sem dúvida teve menos impacto, eu diria, né? Impacto todo mundo teve, todos nós tivemos, mas com certeza ele teve menos impacto e ele tinha a possibilidade de reagir de forma muito mais rápida e eficiente. Bom, eu tenho uma outra pergunta que também me foi endereçada, que diz respeito, voltando ao final da nossa conversa, né, nos últimos momentos da nossa conversa, que é ainda sobre segurança, né? As pessoas, na minha opinião, confundem muito a segurança do provedor da nuvem com a segurança da sua implementação de nuvem. Fala um pouco sobre isso, porque não é só pelo simples fato de alguém estar numa AWS ou numa Azure que ele não precisa se preocupar com mais nada. Existe toda uma série de cuidados e aí a infraestrutura vai junto para ajudar a gerenciar. Comenta um pouco mais sobre isso, por favor. Exato. Acho que você falou muito bem. Esses provedores de nuvem pública, eles cuidam da segurança mais da infraestrutura, né?
Garantir que a infraestrutura que eles estão provendo ou que os serviços que eles estão provendo seguem uma disponibilidade, um SLA, enfim, eles conseguem entregar uma disponibilidade, uma resiliência que seja interessante para o negócio, que seja suficiente para o negócio. Mas a proteção do dado em si, ela fica a cargo de quem usa a nuvem pública. Né? Como que eu protejo um dado, de repente, um endereço, um CPF, um cartão de crédito, enfim, imagens, fotos de um cliente meu? Né? Eu tenho que tomar essa atitude e construir essa estratégia de proteger baseado na aplicação e na natureza do dado do negócio. A proteção da nuvem, ela vai até certo ponto de proteção, resiliência e disponibilidade da infraestrutura. Mas, de novo, a estratégia ela é composta disso e também da natureza do dado, da aplicação e como eu protejo isso baseado no meu negócio. Isso é um dos grandes desafios que as empresas passam hoje, não só de regulamentação e de compliance com órgãos públicos, etc., mas também para garantir que eles consigam sobreviver e passar um nome de credibilidade para os usuários. A gente tem diversos exemplos que estratégias de segurança não foram bem executadas e causou falência das empresas, ou perda de desvalorização absurda, bruta. Então, isso sem dúvida, são esses dois pilares: proteger a infraestrutura, garantir que a infraestrutura está disponível e proteger o dado também, para que ele não seja corrompido, nem disponibilizado para quem não deva acessá-lo. Não, e para a gente finalizar, eu tenho mais uma pergunta para você, que é para a gente enterrar um mito. Afinal, a nuvem, ela veio só para baixar custo? Ela baixa custo, não baixa custo? A estrutura híbrida mais ou menos compõe isso? E muita gente pergunta, eu vou para a nuvem para ficar mais barato. Sim, não, por quê? Olha, a nuvem híbrida, sem dúvida, ela vem para trazer um modelo de menor custo, tá? Isso é importante. É um modelo de menor custo, com todos os benefícios que existem em ambiente dentro de on-premise, né, eu diria, e ambiente off-premise. Tá? Então, tecnologias novas que trazem inovação e também sustentabilidade, custo e segurança, eles estão presentes na cloud híbrida. Tá? A gente sabe, a gente tem experiência de mercado que cloud pública por muitos... Se você não desenvolve, não analisa aplicação por aplicação, a cloud pública, ela eventualmente vai ser mais cara, tá? E também, obviamente, se eu ficar só dentro de casa, com uma infraestrutura on-premise, vamos dizer assim, às vezes eu estou abrindo mão de algumas inovações estratégicas que os provedores de nuvem pública trazem. Não usufrui do melhor serviço, né? Exato. Então, assim, a cloud híbrida traz as duas possibilidades. Tá? Essa a natureza dessa cloud que permite justamente essa mobilidade baseada no benefício. O benefício hoje é custo, amanhã pode ser inovação. Hoje é segurança, amanhã pode ser proximidade ao meu cliente. Então, de novo, opção, tá? Justamente para você não ter que escolher um só, e a gente sabe que quem escolheu um só, quem teve uma estratégia de vou 100% para a cloud pública, não conseguiu executar isso de forma completa, e provavelmente teve custos adicionais e também mais risco nesse período. Não, tá certo. Bom, definitivamente eu posso entender que quem fala que a nuvem veio para desligar o data center local da tomada, isso não é uma verdade, mas essa composição. Então, Matheus, eu queria te pedir você fazer umas considerações finais, complementar alguma ideia que porventura nós não tenhamos comentado, para a gente encerrar essa nossa conversa. Enfim, o que a gente pode comentar como um fechamento aí dessa nossa conversa sobre nuvem? Legal, Xandó. Primeiro dizer que a plataforma Dell Technologies Cloud é uma plataforma baseada em escolha. Tá? A gente acredita que o cliente, o usuário, ele deve ser capaz de escolher onde a aplicação roda, baseado na necessidade do negócio. Qualquer que seja ela, custo, segurança, inovação, independente do que seja, ele tem que ser responsável por decidir onde ele vai rodar cada aplicação. E ele também tem que ter visibilidade disso e também tem que ter governança sobre isso. Tá? E, principalmente, fazer isso com segurança e seguindo os padrões que ele já usa, padrões líderes de mercado,
que são VMware e DMC. Acho que, e segundo, agradecer a oportunidade novamente, Xandão, de falar com você, bater esse papo interessante. Eu acho que deu para falar bastante sobre a Dell Technologies Cloud. Obviamente, a gente consegue explorar ainda mais cada um desses tópicos, mas, sem dúvida, feliz aí pelo que a gente conversou nesse quase uma hora aí de bate-papo. Obrigado. Não, poxa vida, foi realmente uma conversa assim bastante rica. Nós nos organizamos aqui para falar de algumas coisas, improvisamos um monte também, o que é bom, porque afinal de contas as dúvidas vão surgindo. Exato. Eu vou querendo conversar, perguntar para você. Então, agradecer a oportunidade de também ter tido essa conversa com você. Já conversamos em outras ocasiões, podemos conversar de novo agora. E estarmos disponíveis aí para que as pessoas possam assistir essa live. Ela vai permanecer gravada na Dell, vai estar no meu canal também, no Papo Fácil. E agradecer ao convite da Dell e da Intel para vir aqui bater esse papo no camarote de uma apresentação do Matheus. Matheus, muito obrigado. Agradeço a Dell, agradeço a Intel. Permaneçam seguros nas casas de vocês. Espero poder estar novamente numa outra conversa, numa outra ocasião. Muito obrigado e até logo. Obrigado, Xandó. Obrigado, pessoal.